Olá pessoal, tudo bom? Então hoje iniciamos mais uma aula, certo? Com a mensagem ali, o bom da vida, e que às vezes podemos consertar nossos erros, aprendemos com eles, porque um erro não define quem você é. Então a gente sempre pode melhorar e ser gratos a isso porque nós temos tempo, certo? Hoje iniciando a nossa aula sobre meiose. Um homem possui 46 cromossomos nas células somáticas, todas as células não sexuais, e possui gametas, que são as células sexuais, com 23 cromossomos, cada um com origem num cromossomo de cada par de cromossomos homólogos, mantendo desta forma uma informação genética semelhante. Caso não ocorresse meiose para formar este gameta, no momento da fecundação, onde se junta o gameta masculino com o feminino, em vez de um ovo com 46 cromossomos, teremos um ovo com 92. Por isso que os gametas precisam obrigatoriamente ter metade do número de cromossomos, porque quando eles se encontram, formam uma célula com 46 cromossomos. Os descendentes possuem caracteres comuns entre si e também com seus progenitores, de acordo com a espécie a que pertencem, mas também tem algumas diferenças significativas em consequência, nomeadamente, dos fenômenos de fecundação. Então, você tem lá a mesma família, tem o mesmo pai e a mesma mãe, tem 7 filhos. Dificilmente esses 7 serão idênticos, devido a diferenças que ocorrem durante a meiose, que é o que a gente vai aprender hoje na nossa aula, tá bem? Então, para que serve a meiose? A meiose mantém o número de cromossomos na espécie, aumenta consideravelmente a variabilidade genética, ocorre em células diploides. Uma célula diploide vai originar 4 células haploides. E a meiose ocorre em 2 momentos. Tem a meiose 1, que é reducional, e tem a meiose 2, que é equacional, tá? Então, nós temos lá o período de intérfase, em que a duplicação do DNA. Meiose 1 reduz o número de cromossomos à metade, porque divide os cromossomos homólogos, divide o par de cromossomos homólogos. E a meiose 2 ela será equacional, porque a meiose 2 é idêntica à mitose, tá? Então divide as cromátides irmãs, mantém o número. Porque quando a gente tem a mitose, eu vou explicar bem certinho isso numa próxima aula para vocês, fazer essa comparação de mitose com meiose, tá? Mas só para a gente relembrar, na mitose, uma célula duplicava o seu material genético, né? Então era uma cromátide, formava 2 cromátides, e fazendo uma célula com 46 cromossomos formados com 2 cromátides. Desta divisão, eu vou ter no final 2 células com 46 cromátides cada, tá bem? Então, na intérfase, ocorre essa duplicação do material genético. Meiose seria uma redução cromossômica. É o processo. A partir de um núcleo diploide, se podem formar células com núcleos haploides. Diploide, número completo. Diploide seria 2N ou 46 cromossomos. Haploide é também chamado de N ou 23 cromossomos. Este mecanismo é constituído por 2 divisões. Divisão 1, que é reducional, e a divisão 2, que é equacional. Divisão 1 ou meiose 1 e meiose 2, tá? Então, meiose 1 seria reducional, reduz o número de cromossomos de 2N para N. E a meiose 2, que é equacional,
consiste a mesma coisa da mitose. 2 células haploides resultantes da primeira divisão. Começando então lá com a meiose 1, nós teremos a intérfase, em que a célula se prepara para a divisão celular, tá? Então, do mesmo jeito que a mitose, nós teremos 4 fases: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Só que tem uma diferença. A prófase 1 da meiose 1 apresenta 5 subfases. E aí são essas 5 subfases que vão aumentar a variabilidade genética. O que seriam essas 5 subfases? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Para a gente lembrar, leve, zig, para de di. Leve, leptóteno, zig, zigóteno, para, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? Então, as 5 subfases. Começa lá, leptóteno. No leptóteno, porque assim, quando a gente fala em prófase, qual é a característica da prófase? Os cromossomos se tornarem visíveis, né? A cromatina se condensar em cromossomo e duplicar os centríolos, também desaparecer carioteca e nucleolo. Isso vai acontecer daqui para frente. Primeira coisa que é o leptóteno, os cromossomos começam a se tornar visíveis. Então, a cromatina começa a se condensar, formando cromossomos constituídos já pelas 2 cromátides, tá? Então, aqui no leptóteno já vai ter as 2 cromátides formadas. Então, ali nós temos o leptóteno, que vai ser diploide, tá? 2N. Zigóteno começa a ter um pareamento de cromossomos homólogos. Então, eles começam a se aproximar e fica um do lado do outro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Certo? Então, os cromossomos eles começam a ficar um ao lado do outro. Vai ter esse pareamento no zigóteno. No paquíteno, vai ter um máximo grau de condensação. Então, eles estão totalmente visíveis. Braços curtos ficam evidentes e eles vão formar as tétrades ou bivalentes, que é isso aqui. Que é quando um cromossomo se aproxima de outro e eles fazem essa tétrade ou bivalente. E é aqui no paquíteno que vai acontecer o crossing over. O que seria o crossing over? Eles se aproximam tanto que eles vão trocar um segmento. Vai ser isso aqui. Tá vendo aqui? Então, nesse momento aqui, vai acontecer a troca. Crossing over ou permuta. É a troca de um segmento. Porque ele se aproxima, né? Vocês viram que ele estava aproximado, então trocou um pedacinho para o outro. No diplóteno, o que vai acontecer? Eles sobressaíram sobre o outro e vão fazer isso aqui. Eles ficam grudados pelo finalzinho. Isso aqui é o quiasma, tá? Então, quiasma é porque já houve a troca do segmento e eles vão se aproximar e vão ficar ligadinhos aqui, ó. Esse local aqui porque eles estavam, né, trocaram o segmento e vão ficar grudados lá por um pedacinho. Esse pedacinho aqui, onde eles estão grudados, é chamado de quiasma. E na diacinese, vai acontecer ali deles ficarem um pouco longe um do outro, desaparece a carioteca e desaparece o nucleolo. Tá? Então, a fragmentação de carioteca e nucleolo e os centríolos estão duplicados. Observa no desenho aqui que os centríolos que estavam perto, eles já começam a andar. Então, observa aqui, ó. Isso, tá? Então, os centríolos, eles começam a ir para os polos opostos da célula
e os cromossomos estão com esse pedaço trocados. Isso aqui é o que aumenta a variabilidade genética dentro da meiose. A metáfase vai ser igual à metáfase da mitose. Os centríolos estão nos polos opostos da célula, ligados através das fibras do fuso, e os cromossomos estão no equador, formando a placa equatorial, tá? E as fibras do fuso se ligam ao centrômero dos cromossomos. Na anáfase, as fibras do fuso vão se encurtando. Quando elas vão se encurtando, aqui que vai ter a diferença. Ela vai separar os cromossomos homólogos. Então, ela separa o par de cromossomos. Por isso que a meiose 1 é reducional, porque ela não quebra o centrômero, ela separa os pares. Então, na anáfase ali você está vendo que tem um cromossomo para cada lado, não apenas uma cromátide para cada lado, tem as duas juntas. Na telófase 1, vai ocorrer a citocinese, que é a divisão do citoplasma, formando duas células haploides com metade do número de cromossomos. Tranquilo? Aí iniciamos a meiose 2. Antes de iniciar a meiose 2, né, existe o período de intercinese. É quando a célula se prepara para a meiose 2, mas não há duplicação como há na intérfase. Por isso que esse período é chamado apenas de intercinese. Então, a meiose 2, ela vai ser equacional, igual à mitose. Lembrando que nós temos 23 cromossomos aqui nesse período de intercinese. E iniciamos a meiose 2. Na prófase 2, o cromossomo ele volta a aparecer, porque lá na telófase 1, ele se descondensou, tá? Então, na prófase 2, a cromatina volta a se transformar em cromossomos. Nós temos 23 cromossomos com duas cromátides cada. A carioteca e o nucleolo se fragmentam e os centríolos estão duplicados. E começam a migrar para os polos opostos, ligados pelas fibras do fuso. Metáfase 2. E quando vocês observam agora, nós sempre teremos duas células nos desenhos, diferente da meiose 1. Porque aqui na meiose 2 nós vamos formar 4 células. Então, por isso que sempre vai ter duas células dentro do desenho, tá? Metáfase 2, então, os centríolos já estão nos polos opostos da célula, as fibras do fuso escorregam e se ligam ao centrômero dos cromossomos, porque aqui então, ali, tá vendo, né? Os centríolos nos polos opostos e as fibras do fuso ligadas ao centrômero dos cromossomos. Na anáfase 2, vai separar as cromátides irmãs. Então, a fibra do fuso está ligada no centrômero, arrebenta o centrômero e as fibras vão se encurtando, puxando as cromátides irmãs para os polos opostos da célula. Na telófase 2, eu terei lá o cromossomo se descondensando e originando a cromatina, a citocinese, que é a divisão do citoplasma, e, além disso, reaparece carioteca, reaparece nucleolo. E eu finalizo a meiose 2 formando 4 células. Idêntica não, né? Com metade do número de cromossomos. 4 células haploides, 4 células com 23 cromátides cada. Aqui para vocês vai ter um resumão de tudo isso, muito legal de ter no caderno, tá? Vocês podem copiar isso daqui, esses tópicos aqui, que fica fácil para estudar. Ou pode imprimir e colar lá no caderno de vocês.
que está todo resumido sobre as 5 subfases ali da prófase 1 e toda a meiose 2, tá bem? Tranquilo, pessoal? Depois de tudo isso, gratidão imensa pela aula, né? E nas próximas aulas eu estarei passando para vocês um comparativo entre mitose e meiose, para ficar bem certo isso na nossa cabeça. E na nossa live eu tiro as dúvidas. Beijo grande para vocês. Até a próxima. Tchauzinho.